igreja no capítulo de número 2, ou a lição de número 2. Na página de número 47, diz assim: a organização da igreja local é apresentada em sentido figurado na descrição que o apóstolo Paulo faz de Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, em que? Em amor. Efésios capítulo 4, verso 16, capítulo 2, verso 21. Trata-se simplesmente da integração de cada junta e parte formando uma unidade. A fim de que, como conjunto completo, tudo funcione com vida, eficiência e harmonia. Vamos avaliar essa organização como a questão do corpo. Se alguma coisa, de alguma parte do seu corpo estiver com problemas, então você sentirá imediatamente prejudicando todo o corpo. Não é diferente uma igreja, ela precisa funcionar bem, direitinho, organizado. Isso é fundamental para o crescimento do reino de Deus. Os objetivos da organização eclesiástica. O propósito da organização da igreja é tríplice. Em primeiro lugar, tem que moldar-se à natureza de Deus. Olha só, uma organização moldada à natureza de Deus, né? Página de número 48, né? Quando Cristo multiplicou os pães para 5.000 homens, ele ordenou que se assentassem em grupos de 100 e em grupos de 50. Olha como o Senhor é organizado. O próprio corpo humano é obra de suas mãos. A sincronização das batidas cardíacas com a função expiratória dos pulmões, o processo digestivo e sua relação com o sistema nervoso e com todas as partes do corpo se ajustam na mais perfeita ordem e cooperação, funcionando automática e voluntariamente, tudo posto em movimento pela mão do habilidoso Criador. Olha como Deus é lindo e maravilhoso. Poderia alguém duvidar da sabedoria de Deus em tão bem organizar e correlacionar a igreja, que é o corpo do seu próprio Filho, com a mais exata precisão? É uma pergunta que não quer calar. Exatamente está em perfeição, harmonia com o plano e os métodos de Deus, que a sua igreja, a mais selecionada de toda a criação, tenha pelo menos o mesmo grau de harmonia e unidade no seu modo de ser, como qualquer outra obra. Em segundo lugar, o propósito da organização da igreja local visa a promover o máximo de eficiência. Uma turba de 10.000 pessoas poderia ser derrotada por 100 soldados, mediante ordem e forma técnica de ação. Do mesmo modo, a igreja local perfeitamente unida, olha só, o segredo, unida, e onde cada qual ocupa o seu devido lugar, não tem aquela briga na igreja para assim querer cargo e não sei o que, todo mundo sabe a sua função, conforme Marcos 3:34, pode realizar muito mais para Deus do que qualquer uma grande e desorganizada massa de crentes. Veja a igreja de Coríntios, a bagunça que estavam, dizia eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de... e tal, e aquela bagunça toda. Não é isso que Deus quer. Deus quer que cada um ocupe a sua função. E ninguém tem inveja do outro que está acima. Não, faça a sua parte. Se Deus tem um propósito com a sua vida e você está praticando, é claro que vem os dissabores, mas você tem que segurar porque você está fazendo a obra de Deus. Que sofra você, mas que a obra de Deus seja preservada. Isso é fundamental se dizer. Há muito trabalho a ser feito por este mundo afora. Obviamente, faz parte do bom senso alguém se preparar para a realização dessa tarefa de maneira mais eficientemente possível.
Isso é fundamental. Em terceiro lugar, gente, o fim colimado. Essa palavra colimado significa mirado, visado, observado. Por essa organização da igreja local é assegurar a probidade, a probidade, integridade do caráter, honradez, pudor. Isso é o que nós chamamos de probidade. Em sua administração, já que um pequeno grupo poderá monopolizar posse e os privilégios legais. Se a igreja local não for devidamente organizada, pode ocorrer alguma parcialidade na distribuição de tarefas do ministério e das atividades da Assembleia. Não havendo registros, nem qualquer sistema de controle, poderá ocorrer injustiça no atendimento aos membros, como por exemplo, no caso de visitação. Vamos lá, na página 49, organização composta de regenerados. Ao pensar-se sobre a organização de uma igreja local, pressupõe-se a existência de um grupo de pessoas realmente nascidas de novo. Pressupõe-se. Esse é o único material com que se pode levantar a igreja local, pois não há outro fundamento além daquele que já foi posto, a saber, Jesus Cristo. A igreja compõe-se daqueles que pertencem ao reino espiritual. Qualquer outro material que não seja almas nascidas do alto, será como madeira, feno e palha, que será consumido com facilidade pelo fogo. Naquele dia, quão insensato será o pastor que edifica um material perecível. Então nós temos que trabalhar com segurança, com transparência, isso é fundamental. Argumentos a favor do rol de membros, na página de número 49. Contando com bom material, como já definimos, o pastor pode se lançar-se tranquilo na organização de uma igreja local. O simples fato de conseguir uma aglomeração de pessoas para prestar culto não significa que que esteja edificando uma igreja. Deve haver ato de instituir e pôr em ordem a igreja. A igreja precisa ter membros, precisa ter cadastro, cartão de membros. A igreja precisa ser toda bem organizada. Os lançamentos da igreja, os ativos, os passivos, deve haver tudo isso que nós vamos falar mais na frente, conselho fiscal, toda a organização, diretoria, com o objetivo de trabalharmos juntos para construirmos um bem maior para a igreja do Senhor. O primeiro passo em direção a formar a igreja local é um organismo vivo. Começa assim: antes de pensarmos na igreja só como uma organização, é bom que se pense que a igreja é um organismo vivo e tem que ser cuidado com muito carinho. É reconhecer certo número de membros, havendo fortes razões para a formulação de um rol de membros, havendo, em primeiro lugar, a necessidade instintiva de cada membro, em primeiro lugar, pertencer a um lar espiritual. O membro precisa ter um referencial geográfico. Onde é que você congrega? Qual igreja você participa? Quem é o teu pastor? O membro precisa ter um referencial geográfico. Eu congrego na cidade fulana de tal, na igreja fulana de tal, e o meu pastor é fulano de tal. Então, isso é muito importante. Tal como uma pessoa deseja possuir um lar e ali viver, assim também as novas criaturas em Cristo anelam por pertencer a uma igreja que considere como sua. Em qualquer obra organizada, há certa condição de estabilidade, que naturalmente atrai o povo, que não se arriscaria a associar-se a algo transitório. A fim de atender a essa necessidade e de contar com um lugar onde os crentes possam sentir-se em casa, dando-lhes a satisfação de pertencer à casa, a essa casa, claro, e é mister, criar uma organização composta de membros, esses membros que falam a mesma língua, que têm a mesma identidade, que é fundamental. Outro motivo pelo qual devemos um arrolamento definido de membros, na página 50, é
que isto é bíblico. Nos dias do apóstolo e da igreja primitiva consta que dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhe tributava grande admiração e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, e eram agregados ao Senhor. Essa é a vantagem. Eu sempre digo que no caso da nossa igreja, Assembleia de Deus no caso, que aqui no curso bíblico nós temos irmãos de outras denominações co-irmãs. Nós não temos sócios, nós temos membros. É por isso que a vida de uma certa forma, diz respeito à vida, diz respeito a todos, porque nós somos membros uns dos outros. As inscrições que concernem a disciplina deixam claro que havia uma nítida linha de separação. O lado em que se encontravam os membros e outro onde permanecia aqueles que não podiam participar da comunhão. O apóstolo Paulo recomendou que a congregação em Coríntios excluísse do seu rol aquela pessoa iníqua. Eu vou ler de novo. Iníqua. Aqui temos uma situação dos que estavam dentro e dos que estavam fora. O que é possível somente com o rol de membros. O próprio Senhor instruiu que, após os passos preliminares apropriados em direção à reconciliação, se o irmão se mostrar irreconciliável, deveria ser reputado como gentil e publicano. Porque tem pessoas, irmãos, que misericórdia, ele peca hoje, reconcilia, a disciplina reconcilia, depois peca de novo, e diz eu vou mudar, é como aquele marido ciumento, que diz que quando a mulher diz eu vou te deixar, não, mas agora eu vou melhorar, mas ele não vai melhorar. Isso faz parte da sua natureza. Infelizmente tem membros que é assim, eles não conseguem ser fiéis à igreja que pertence. Isso é muito ruim mesmo. Isso, porém, essa exigência também revela a vontade de Jesus no sentido de que haja definição exata sobre a situação dos crentes. Irmão, Jesus vem buscar um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Não adianta, Jesus não vem buscar o relaxado, o adúltero, o prostituto, aquele que anda fazendo as coisas que não agradam ao Senhor. Jesus não vai buscar esse povo. Eles vão ficar, porque só vai subir quem estiver de fato fazendo a vontade de Deus em unidade e comunhão com a sua igreja. Existe ainda outra razão em favor do rol de membros, é lógico, do ponto de vista de qualquer arrependimento. Quando pessoas crentes frequentam uma igreja e fazem investimentos nela como seu lar espiritual, adquire por ela um interesse maior, claro, caso o templo seja de propriedade de alguém, do pastor, por exemplo. Antigamente, os templos, que era às vezes colocado o nome do pastor, o carro no nome do pastor, hoje não pode. Aliás, nunca pôde, mas porque a igreja não tinha acesso à linha de crédito, a investimento, às vezes precisava comprar um carro ou uma moto para a igreja, botava no nome do pastor. E se o pastor morresse, como é que ficava? Para tirar do nome daquele pastor seria uma dificuldade. Deveria haver um consenso muito grande na família. Então é por isso que tem que tomar muito cuidado, tem que ser muito transparente. Como diz a expressão do próprio Cristo, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Isso é muito importante. Isso não é apenas sensato e eminentemente justo, mas também desfruta do apoio bíblico que confirma este princípio. Romanos 12:17. Aconselho que façamos coisas direitas e honestas perante todos os homens. 2 Coríntios 8:21 nos recomenda: pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Isso é fundamental. A postura da igreja às vezes pode ser questionada, mas a igreja tem um padrão definido de pudor, de honestidade, de integridade e saber lidar com as questões. Normas para tornar-se membro de uma igreja. Antes que possa ser determinada e reconhecida uma lista de membros da igreja, é necessário resolver a questão das exigências mediante as quais serão aceitos os membros. A questão da aceitação ou rejeição dos membros ao seu desligamento definitivo não pode ficar a critério pessoal do pastor ou de seus auxiliares diretos.
deve haver uma norma escrita baseada na palavra de Deus, mediante a qual se chegue a decisões imparciais. Na justiça secular, aplica-se as regras sem olhar em pessoas. E por que não proceder do mesmo modo em nosso meio? Só pode haver confiança e satisfação entre o povo quando há um entendimento quanto às qualificações de candidatos e membros. Mas se as regras forem meramente subentendidas, olha só, darão ensejo a muitos desentendimentos. Nada melhor do que dispor de um documento. A igreja, no caso da Assembleia de Deus, tem tanto estatuto que rege a conduta desse membro, pautada na palavra de Deus, como tem um regimento interno que disciplina esses atos. Isso é muito importante uma igreja ter isso, né? Isso já aprovado e tudo mais. É mister, portanto, que haja claro entendimento sobre o que está envolvido nas questões, e que isto seja registrado em linguagem simples e concisa, sendo então aprovado pelo voto voluntário dos membros da igreja, ou pelos membros oficiais que são por ele responsáveis. Isso porá fim a toda argumentação e contribuirá para a administração harmoniosa das atividades da igreja. A experiência vital do novo nascimento é imprescindível para que alguém se torne membro de uma igreja local, mas deveríamos contentar-nos apenas com a mera confissão de fé. Muitos são os grupos que se têm associado à base de tão insuficiente fundamento. Deve ou deveria, no caso, tudo indica que nesses rebanhos há muitos não regenerados. E deveria haver algo de mais específico em matéria de exigências para que alguém se tornasse membro. E lá no nosso estatuto tem uma série de regras. Nós temos, se eu não me engano, é 64 ou 74 artigos que definem a nossa regra de conduta dos membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, tá? Vai desde o pastor, da sua diretoria, do membro, nós temos 3 categorias de membro obreiro e membro obreiro e membro convencional. São 3 categorias de membros que nós temos na igreja. O membro é resolvida a sua questão na igreja. O membro obreiro é resolvido a sua questão no ministério. O membro convencional é resolvido a sua questão na convenção. Toma-se as providências iniciais e na sequência envia-se para a convenção, e assim sucessivamente os procedimentos. Então, meus irmãos, está aí falando sobre a questão de membro. Na página de número 53, nós estávamos na 52, diz assim: se afirmarmos que a nossa doutrina é correta e bíblica e que temos experiência com Deus, então a coerência requer que esperemos dos membros de nossas igrejas, como é que está diminuindo? De nossas igrejas, um alto padrão de vida e experiência espiritual. Mas se a nossa igreja não é diferente das demais, nesse caso, por que existimos como denominação separada? Mas eu está olhando aqui, ok? Nós temos mais de 8 a 10 minutos para concluirmos essa parte. Esse é um desafio direto. O cristianismo, em vários aspectos, se acha dividido em muitas denominações e seitas, a menos que haja clara justificativa para nossa existência separada como denominação. Estamos condenados por estar aumentando o número dessas divisões. É aquela velha questão: eu não concordo com essa igreja, irmão, pega e cria outro ministério para ele. Porque na verdade o irmão quer se submeter a uma regra que ele crie e não que seja criada pelos demais. Aí nesse caso é bom que essa pessoa tome o seu rumo mesmo. Me desculpe a expressão, mas se eu não sei viver em comunidade, não sei viver de acordo com as normas, então eu não tenho como prosseguir. Nossa própria existência como igreja exige que tenhamos um padrão mais elevado de aceitação de membros e exige que haja certas qualificações impostas aos que queiram tornar-se membros de nossas igrejas.
Se você é membro de uma igreja e decide ir para outra, você deve analisar direitinho como é que é o padrão daquela igreja, para saber se você vai cumprir ou não. Se você não consegue cumprir, meu irmão, fique onde você está, por gentileza. Se a igreja for pura, santa, gozará de aprovação de Deus e dos homens. O pecado crucificou nosso mestre. Este mundo vil e é inimigo da graça de Deus. A igreja está a caminho de uma pátria santa e celestial, e nós adoramos a um Deus santo. Isso torna necessário que os crentes se aproximem o mais possível do estado sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas antes seja santo e sem defeito, como uma igreja gloriosa. Deus derramará suas bênçãos sobre uma comunhão limpa de santos, e não sobre aqueles que acolhem o pecado e o mundanismo em seu meio. O povo, semelhantemente, aprecia a coerência de uma vida santa da parte daqueles que fazem tão vigorosa profissão de fé. Desse modo, as bocas serão fechadas e os corações ficarão convencidos da realidade dessa maravilhosa salvação. Irmão, aquelas igrejas que abrem o caminho, escancara, venha do jeito que você está e fique do jeito que quiser, sem regra, sem conduta, sem propósito. A pessoa pode viver maritalmente, em concubinato, pode chegar lá e cear, bagunçada, o jovem pode se prostituir à vontade, o irmão pode trair a esposa o tanto que quiser, a igreja não está nem aí, ela quer que você fique ali, entregue seu dízimo, sua oferta e congregue, o resto é com você e Deus. Essa igreja, ela não está te conduzindo para o céu, ela não é uma igreja centrada em Cristo, cristocêntrica, ela é uma igreja mundanizada, uma igreja que perdeu a graça de Deus e ela vai responder caro, juntamente com seus corruptos, exatamente no lugar bem apropriado para aqueles que assim procedem. Tá aí. No final da página 53, a igreja, depois de todo esse levante, organizar a disciplina, a questão da direção da igreja, número de membros, normas para os membros, a igreja precisa ter uma diretoria. O problema é que os irmãos peguem muitas essas igrejas por aí. Ah, mas são igrejas e tal, irmão, mas não tem estrutura, irmão, não tem diretoria. É muito destacado o lugar do corpo administrativo da igreja local. Após a escolha dos presbíteros e diáconos, é conveniente e bíblico que haja uma consagração pública desses irmãos. Ao serem selecionados os primeiros diáconos, estes foram apresentados aos apóstolos, os quais oraram e impuseram as mãos sobre eles. Isto dará aos presbíteros e diáconos certo prestígio perante a igreja, além de demonstrar publicamente que o pastor os aceita sem restrição. Então vamos terminar a primeira parte da lição de número 1. Vou deixar aqui com os irmãos, vamos ter, dessa vez, nós vamos ter só duas partes, porque agora nós já pegamos mais o jeito. Página 54. O secretário da igreja, escolhido pelo presbitério ou pelo ministério local, é o guardião e responsável por todos os documentos importantes, atas e etc. Sugere-se que haja pelo menos uma reunião mensal do presbitério ou do ministério local, a não ser por motivo de força maior. No nosso caso, por motivo de força maior, nós temos de 3 em 3 meses uma reunião ministerial. Agora, com essa pandemia, nós não sabemos quando é que vamos ter, e temos todo mês uma reunião mensal com dirigentes aqui, mas também não sabemos quando vamos voltar ao normal. Sugere-se que essa reunião deve ser levada a efeito, que haja assunto de relevância a tratar, que não seja feita uma ata. Haverá sempre necessidade de companheirismo e conselho, e de um período de oração fervorosa em favor do bem-estar espiritual de toda a igreja. Deve se lavrar atas contendo todas as moções aprovadas em cada reunião. Seria conveniente que o secretário levasse em atos assuntos tratados e chegasse ou não à aprovação. No nosso caso, nas atas, todo ano agora nós temos uma prestação, além de ter a cada 90 dias
Uma vez por ano nós temos, no caso de março, nós temos uma reunião ministerial de aprovação, prestação e aprovação de contas. Quando nós aprovamos, o Ministério concorda, o Conselho Fiscal olhou, a prestação de conta foi feita, então nós levamos para o cartório para averbar. Ou seja, a nossa igreja só pode levar alguém para consagrar se ela tiver com suas contas em dias, se não tiver nome no Serasa, no SPC, se não tiver restrições na Fazenda Federal, na estadual e na municipal. Inclusive o pastor também. E os irmãos que são avaliados, todos os irmãos que avaliam ele têm que prestar conta de SPC, Serasa e tudo mais, e prestar no ministério. É muito sério. Quando a igreja se organiza, fica muito sério, e nós temos que trabalhar com essa segurança, chamada de segurança jurídica. Isso é muito bom e Deus aprova. Haverá sempre necessidade de companheirismo e conselho, e de um período de oração fervorosa em favor do bem-estar espiritual de toda a igreja. Deve-se lavrar atas contendo todas as moções aprovadas em cada reunião, já falei. Além da reunião do presbitério, é necessário que o pastor se reúna com as outras comissões da igreja, aos oficiais da escola dominical, com os quais terá de entrevistar-se. Deve estar presente às reuniões semanais ou mensais dos professores e obreiros da escola dominical. Se houver um grupo organizado de mocidade, o pastor será automaticamente membro ex-ofício de sua diretoria. O pastor não deve considerar que fazer-se presente a estas reuniões seja um privilégio, mas sim um dever. O pastor é o líder de cada departamento, bem como da igreja em geral. Seu intuito ao fazer-se presente a essas reuniões é o de contribuir com seus conselhos e exercer uma influência benéfica, visando aprimorar o conhecimento dos crentes e a atividade espiritual. Sua presença não deve ser de forma alguma abafar, intimidar e nem tirar deles a responsabilidade do trabalho. Pastor vai lá, não precisa dos irmãos, vou passar para o pastor, não. No final, se quiserem dar oportunidade para o pastor, no caso, o pastor encerrar, o pastor está aqui, vamos encerrar, o pastor está dando ali seu apoio moral e espiritual ao departamento da igreja, que é muito importante. Já estamos terminando em 1 minuto, nós terminamos aqui. O pastor deve dar valor à sabedoria e às opiniões deles, encorajando suas iniciativas. Jamais deve passar à frente desses subordinados naqueles detalhes que são legitimamente deles. Caso tenha qualquer sugestão a fazer, que faça o membro encarregado e este entre em contato com os demais. Bom, meus irmãos, nós temos aqui, já vamos inclusive responder enquanto a irmã Joleira chega ali, responder o gabarito da lição de número 2. O primeiro gabarito, são 2 gabaritos por lição. Então nós vamos responder da 1 até o número 5. A número 1 você pode marcar a letra A. Põe aí, pode pôr? Letra A, já que eu apresento. A número 2 você pode marcar a letra C. A número 3 você pode marcar a letra D. A 4 você pode marcar a C, letra C. E a 5ª, a letra E, tá bom? Esse é o nosso gabarito da primeira parte da lição de número 2. Vou mostrar aqui para vocês, sem mostrar o outro gabarito. Olha aqui, para vocês visualizarem, tá? Coloque aí que vai dar tudo certo, no nome de Jesus. De novo aí para mim. Olha aqui, mais uma vez visualizado de 1 a 5, tá bom? Para que você possa visualizar já marcadinho, tudo pronto para você. Deus abençoe e nós nos veremos na segunda parte da aula de número 2, ou capítulo de número 2 da nosso curso modular chamado Administração e Liderança. Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.